Seja bem-vindo. Internacionalmente conhecido como Blue Boy. Mancada, cara. Não. E aí? Quero que você descubra se dá pra ir com esse carro pro Chile igual você foi com o teu Passat GTS Pointer. Olha, acredito que sim, mas não com a mesma emoção. Você chegou a andar no Sandero RS quando eu tava com ele ou não? Não, mas acho que deve ser um carro bacana também. É um carro legal. Dirigir, né? A pegada do carro é bem boa. Quem... Ah, você já teve carro com motor 1.4 turbo, né? Tive um... O A3, né? O A1. Ah, o A1. O A1. Verdade, o A3 era 1.8 Era já, né? 1.8. É, mas era... Mas carro automático, automatizado, eu fiz a primeira tentativa acho que em 2010. Eu peguei um Palio, na época quando lançou aquele automatizado, né? Não era Dualogic, como é que chama? Dualogic. É. Mas automatizado é terrível, né? Você não acha? Olha, eu acho que a propaganda negativa que fizeram era pior do que realmente era o carro. O carro era bom até. O carro era zero, também não tinha muito o que reclamar de problema. Mas aí eu lá quando, sei lá, ainda na garantia, deu 10 mil quilômetros, alguma coisa assim. Já mandei um kit nitro, chipei. No Palio? No Palio, tem foto depois, ó, vai postar as fotos aí. Mentira, sério mesmo? Mas automático mesmo, esse daqui é automático de 6 marchas. Então uma coisa eu posso te garantir nesse carro. Você não tem o problema que você teve nos seus Audis. Todos deram pau no câmbio ou não? Sim, porque era aquele, acho que é DQ200, né, o câmbio. Eu não lembro qual era. E aquele automatizado de 7 marchas, né? Então... No A1 você teve problema também? No A1 e no A3. A3 você teve 2, né? Não, tive um A3. Era só o hatch que você teve? Só o Sportback. Porque na minha cabeça você tinha tido um sedã também. Não. E aí eu tive problema no A1. Mandei arrumar, já não estava na garantia. Então... Bica. Mecatrônica do câmbio e tal, né? Deu problema. E no A3 deu problema também, mas estava na garantia. Então o que eu fiz? Eu vendi o carro um mês, arrumou na garantia, vendi o carro um mês antes de acabar a garantia, vendi o carro. Porque historicamente esse câmbio já tem muito problema, né? Então antes que desse problema novamente, porque uma vez sendo problema de um erro de projeto, vamos falar assim. Porque praticamente todos dão, né? É incrível. Uma boa parte. E aí, uma vez sendo problema de projeto, é questão de tempo de dar problema de novo. Então... Faz total sentido. Aqui a Volks optou por ir no automático mesmo, de 6 velocidades. Que é a tal história. Que é o que eu falo desse carro, e até comentei no vídeo, pra quem não viu. Vejam o review que eu fiz desse carro. Eu acho que a Volks fabricar um carro esportivo já é um grande passo. Pensando assim, internamente, em convencer as pessoas, em isso, em aquilo. E eu acho que eles decidiram por ir numa linha um pouco mais segura em relação ao perfil desse carro. Do tipo, eles devem ter conversado com os concessionários, e os concessionários falaram, vender carro automático é mais fácil do que manual. Sim. Né? E aí eu acho que entra uma questão de custo. Por que eles não montaram um DSG aqui nesse carro? Custo e o risco de... Sim, mas é interessante uma coisa. A última vez que eu levei o A3 na revisão, se não me engano, aquele meu A3 era acho que fabricado na Hungria, se não me engano, o Sportback. Legal aquele carro. Legal, muito. Puta, o carro é show, né? Pena essa questão do câmbio, mas... Lógico. E aí, conversando com o cara da concessionária, perguntei, né, por que aqui não tinha manual e etc. Disponível aqui no Brasil, porque lá fora tem na Argentina manual, cara. Aqui não tem. Na Argentina tem Golf R, né? Não, tem tudo. Tem um monte de carro esportivo legal lá. E aí o cara me falou que, eu não sei se é verdade, mas o que o cara me explicou foi que receio de concorrência
com a Volkswagen com o Golf GTI, né? Ah, na época. Mas o Golf GTI também não tinha manual. Não tinha, aqui, mas né? só que aí o entusiasta podia preferir o carro manual, né? Mas é o que eu falo, se esse carro tivesse manual, mesmo que fosse um mix pequeno, e não seria ter difícil manual, não seria difícil ter manual nesse carro, uma vez que tinha o Golf, Jetta. Tinha o Golf, né? Tem Jetta também. 6 marchas, tem Jetta manual 1.4? Jetta manual 1.4 também. Ah, é. E então, assim, mesmo que tivesse um mix pequeno, iam ser os carros disputados pelos caras que gostam de carro. Você não concorda comigo? Sim, sim. Né? Se tivessem os manuais. E aí, um outro ponto interessante também é que os Audis nacionais, os sedãs, os 1.4, não usam mais câmbio automatizado, né? 7 marchas. Ah, eles colocaram automático também? Automático de 6 agora. Linha desses carros. E agora o Sportback, que acho que ainda continua, né? Importação oficial, né? Eles só trazem agora 1.4, que continua com câmbio de 7 marchas. Ah, é? Esse provavelmente eles não conseguiram mexer no... que é importado. No projeto, exatamente. Porque aqui parece que Tiguan é câmbio automático também, o Jetta não usa o câmbio de 8 marchas que tem nos Estados Unidos, não me pergunte por quê. O Jetta R-Line que eu gravei lá nos Estados Unidos pro canal, ele era 8 marchas. E aí o pessoal comentou, falou aqui no Brasil o câmbio de 6 marchas. Entendi, eu acho isso, eu acho que a Volks deu um bom primeiro passo em oferecer um carro com visual legal, um carro com uma mecânica que não existia na linha Apollo, né? Mas eu acho que um próximo passo seria ter... um esportivo de adesivo, né? Apesar de não ser um motor canhão, né? Não é um GTI. Não é um GTI. Exato. Mas também não é com a mecânica como das versões comuns. Teu Passat, o que você mais gosta assim dele, do GTS Pointer assim? Passat, eu tenho uma história com Passat que assim, meu pai sempre... Não vai chorar, hein, pelo amor de Deus, eu não tô preparado pra isso. Eu falo como emoção, mas se tiver aí uma caixinha de lente... Não, mas meu pai teve vários Passats, né? Então, assim, é um carro que eu sempre gostei, sempre quis ter, né? E eu tenho hoje, né, um Passat Pointer. Eu tive um Passat, é o meu terceiro ou quarto Passat, acho que é o terceiro Passat. Tive um 75, já uns bons anos atrás. Tive um Surf, também um 79. Boizão, hein? Não, boizão nada, eu tive agora, pô. Tipo o carro que era pra arrumar, assim, não era nada zero. E esse Pointer, né? Que esse Pointer eu tenho já faz 11 anos. Tem 11 anos já? Eu falei que você foi pro Chile, mas você não foi pro Chile, né? Não, eu fui pro Uruguai e pra Argentina, né? Pro Uruguai e pra Argentina. Mas foram viagens separadas ou não? Não. Foi na mesma viagem? Essa com Passat foi a mesma viagem. Tá. Mas aí você tava falando que você teve um monte de Passat e tal? Sim. Tive 3, né? Mas o que eu tenho hoje é um GTS Pointer, um 88, né? Que quase da última fornada, né? Porque saíram alguns 88 modelo novo. E com ar-condicionado, tudo. É um carro que ainda... O seu tem ar-condicionado? Tem. Ah, é? Que ainda precisa de restauração, né? Não é um carro zero, mas é um carro íntegro, né? E que você já curtiu pra caramba, né? Sim. Tem uma coisa que o Luciano faz é andar com os carros, né? Eu já cheguei a andar mais, né? Pegar o final de semana, todo final de semana colocar o carro na estrada. Mas e essa viagem que ele comentou, na verdade, familiarizar aqui com o instrumento que tem radar. Essa viagem acabou indo eu e um amigão meu, a Poena. A gente, primeiramente, a ideia era ir até Punta del Este, no Uruguai. E aí, quando a gente tá fazendo o roteiro, né? Então tem todo um planejamento. E aí, aproveitando, né? O roteiro, já estamos lá mesmo, vamos dar uma esticada e tal. E, bom, resumo. Demoramos aí 3 dias, né, de viagem. A gente foi
Cortina e tal, para chegar em Punta del Este. Então, chegamos lá. Depois a gente foi para Montevidéu. E de Montevidéu a gente pegou aquele... tipo uma balsa, né? O pessoal chama de buquebus. Não é buquebus. O pessoal fala buquebus mesmo. Buquebus. E que foi para a travessia do Rio da Prata para Buenos Aires. Então a gente acabou indo para Buenos Aires de Passage Pointer. Sim. Né? Agora, um fato interessante é o seguinte: lá, né, assim, álcool só vende no Brasil. E lá só vende gasolina e diesel, né? Então eu precisei fazer uma adaptação no motor Passat, né? Que adaptação foi essa? Eu comprei uma junta mais alta, junta de cabeçote, para descomprimir o motor. O teu carro era álcool? Era álcool, só que injetado, o carro já estava injetado. Então. Ele montou a injeção MI que tem no teu carro? Uma injeção MI original Volkswagen. Uma MI álcool. Mas e a solução encontrada foi essa, né? O carro era álcool, então o motor tirou um pouco de taxa, tá? Comprimido e tal. E aí, com essa junta mais alta, acabou descomprimindo o motor, destachando, o que possibilitou a utilização da gasolina. E com relação à pressão de combustível, quantidade de combustível, a modificação feita foi colocado um parafuso na flauta, tipo um regulador de pressão de combustível mesmo, para exatamente diminuir, né, a pressão de combustível quando estivesse rodando com gasolina. Então é o flex manual. É o flex manual. E funcionou? Não, funcionou. Saiu... Mas você já veio rodando de São Paulo? Já foi? Sim, eu fiquei rodando um mês com o carro direto, né, pra também pegar confiança, né, ter certeza que o carro não ia deixar na mão. Lógico. Você tinha leitor de sonda nele, não? Sim, é original, né? Não tinha o... Não, mas você não tinha um condicionador? Aquele OBD2 lá. Não tinha. Mas o carro foi... cara, assim... saiu daqui regulado, né? Com o rabo de galo nacional, né? Que tem aí os 27%, se não me engano, de álcool. 22, né? 22, 27, não me lembro. De álcool anidro, né? E saiu regulado na nossa gasolina. Chegou lá no Chuí. E aí enchi o tanque com a gasolina nacional para ir até onde desce e colocando a gasolina deles aos poucos, né? Que é pouco, porque é pura, né? É pura. E aí, conforme a gente foi abastecendo e regulando ponto, né? Regulando ponto e pressão de combustível, cara. Então, sério mesmo? Sério. Tinha que ir lá no distribuidor? Sim, Então assim, o carro começava a grilar, voltava um pouco. Aí você fazia pra acertar a ponta, eu não tinha pistola? Não. Aí meu pai falava, você tem uma namorada na rua de trás? Porque você sai, dá uma volta no quarteirão e volta. Você sai, dá uma volta, que eu saía, dá uma volta e falava, precisa tirar um pouquinho. Opa, dá pra dar mais um pouquinho de ponta. Mas era isso mesmo. Grilava, voltava um pouco no distribuidor. E aí até que chegou um momento que ficou 100% na gasolina pura. E aí sim, tocamos a viagem, beleza, sem problema nenhum. Nessa época o carro tinha um motor, o motor que tava lá era um 2.0, né? Tudo aliviado e tal. Anda pra caramba o Passat dele. Hoje não tá com essa mecânica mais, mas... Naquela época tava, você deixou um monte de Fusca pra trás, lembra daquela história? Os freguês. Os Fusca Turbo, na Bandeirantes, né? Mas... E aí acabou dando certa viagem e tal. Agora o interessante foi o seguinte: na volta, então a gente saiu pelo Chuí e depois foi até Buenos Aires, né? Esse percurso que eu comentei. Na volta, a gente foi de Buenos Aires, pegamos o buquebus, só que cruzamos para uma cidade chamada Colônia do Sacramento, no Uruguai. E aí cruzamos o Uruguai inteiro e saímos do país, entramos no Brasil pro Jaguarão. E com a gasolina pura no tanque. E aí eu fui até onde deu com a gasolina pura. Quando eu tava no osso, né,
bem na reserva, assim. Parei no posto completo de álcool. Aí pressão de combustível, ponto. Beleza. Chegou aqui em São Paulo, passei o scanner, 0 memória de avaria, cara. Sério? Sério. Olha lá. Brinca. Sério. É isso. E aí, o que chamou a atenção? O que você achou do carro até agora? Cara... Seja sincero. Não, o carro... Assim, a posição de guiar é boa, né? Eu só ainda não vi se ele anda de verdade, né? Mesmo porque a gente tá aqui na estrada. Mas minha impressão, assim, esse painel, puta, painel bonito e tal. Só que eu entrei no carro, nunca tinha dirigido esse carro, né? Com um painel desse daqui. Então, tanto que lá atrás, quando tinha o radar, eu fiquei meio perdido aqui no painel. Onde é que tá? Cadê o de velocidade? Né? Então, tem aqui o e ele muda, ele... Ó, aqui ele vai mudando as visualizações. Teu Audi tinha esse painel, não? Não, Audi... Se não me engano, o Audi, os A3 não tem, né? Esse painel. Acho que entrou. Entrou agora. Agora nessa geração. Não, mas... Te agrada, assim, esses painéis digitais? Olha, eu ainda sou o painel analógico. Meu old school? Gosto dos ponteirinhos. Por causa dos ponteiros. E a visualização também acho que é melhor. Mas é normal. Se acostumar. É questão de acostumar. Acho que é questão de... Legal, vamos ver uma retomada aqui. Ele tem função manual também, né? Tem as borboletas. Né? Mas é interessante, meus Audis tinham, né, também as borboletas, tudo. Você usava, não? Muito pouco, cara. Eu usava mais... Na mão mesmo? Você é old school, né, meu? Blue boy old school. Te falar que no banco do carona eu acho que ele anda mais do que do que dirigindo. Ele anda bem. Não é nenhum absurdo. E vou falar, cara, que um APzinho aspiradinho, eu acho que anda a mesma coisa, hein? Ou até mais. Eu também acho. Mas eu acho que a proposta tá valendo, né? Eu acho que a proposta é exatamente isso, assim. Em relação ao teu áudio, anda mais ou menos o que anda teu áudio, assim, a tua memória. Você achava assim? Eu acho que devia andar igual ao A1. O A1, né? Mesmo porque o A1, apesar da potência declarada ser menor, que acho que era 122 cavalos, ele tinha 7 marchas, né? Então a relação de marcha mais curta. E acho que era um carro mais leve também. Esse daqui pesa 1.200 quilos. Eu não sei quanto pesa o A1, mas acho que muito também por conta da relação de marcha mais curta, ele acaba que seja um pouquinho mais... Agora com relação ao A3, o A3 andava comparavelmente mais. Não, aí é outra... Mas você tem no dia a dia, o carro do Luciano de dia a dia é um DS3, sim, né? É que o teu hoje em dia já tá fuçadão e tal, não serve muito como referência. Fez um jatinho, viu? Não, tá em fase final de acerto. Mas você gosta de carro hatch, assim, pro... Eu gosto mais de carro hatch do que carro sedã, né? E gosto muito de carro duas portas e manual, né? Preferência. Então, a Audi teve, lembra do A3 Sport, se não me engano, chamava? Um A3 duas portas, né? O A3 Sport é o duas portas, o Sportback, né? Hatch, que é o 4 portas. Eu não me recordo, sim, teve manual, mas acho que até 2013. Pode ser. 2012. São os carros que, inclusive, um dos lotes virou aquela Audi DTCC que tinha a categoria. Sim. Que hoje a gente vê alguns andando em track day com motor 2.0 turbo, né? Eles eram 2.0 turbo e até 2012 ou 13. Depois passou a ser 1.8, né? E só que não trouxeram mais a versão manual. Deve achar um ou outro usado, né? Usado não, mas dessa época, né? Se não me engano, 14, 15, 14 pra frente. Já não tem, né?
oficialmente não tem, né? Deve achar aí, não sei, independente ou alguma, aquela história de swap, né? Ou swap ou encomenda da diretoria, sabe? Daquela história, né? Carro da diretoria. Carro da diretoria. Mas para vender aí aberto não... Eu falo que na época que eu trabalhei na Volks, o que eu mais fiz foi pedir carro com cor diferente. Os carros de frota lá da nossa área lá, nossa, era tudo cor diferente. Até Touareg vermelho eu cheguei a pedir, né? Ah, é? Pra você ter ideia. Porque eu falava, a gente tem que mostrar o que o pessoal não vê na rua normalmente. Sim, sim. Então, o Jetta, eu lembro que ele tem uma cor que chama Cassete, era o código. Que é o vermelho, aqui chamava de vermelho Spice. E que era tipo um vinho, assim. Tá. Bonito pra caramba, assim, o carro ficava bem legal. Agora, visualmente, esse carro por fora é bem bonito. Ah, não, esse carro chama atenção, né? Pra quem não viu, vejam o vídeo do review, porque me chama atenção. Isso é uma coisa que eu reparei no trânsito, o pessoal olhando, o cara em moto, assim, que você vê que para e fica olhando, porque de fato, e eu acho que é muito da Volks isso, né? Os carros esportivos da Volks têm um apelo forte. Assim, o hatchzinho vermelho, cara, tem apelo esportivo, né? Ainda mais com uma roda que chama mais atenção, né? Um acabamento, né? Um aplique no para-choque, alguma coisa diferenciada em relação à versão comum. E na cor vermelha acaba dando esse... fecha o conjunto. Exatamente. Esse carro ele tem, se não me engano, é preto, cinza, branco, prata, e ele tem um azul que é animal, assim, um azulzão da hora, assim, um azulzão que só sai nele. Que lembra Subaru? Um pouco, Sim. Lembra um pouco os Mika. Legal. E aí? Pergunta que não quer calar. Teria um pro dia a dia? Eu acho que eu andei pouco ainda pra te responder, cara. Pra ficar apaixonadinha ou não? Talvez se tivesse uma versão manual com motor um pouco... Apesar que esse motor também, assim, eu não sei, assim, mexidinho, fazendo as coisas que o pessoal fala dos estágios aí, eu não sei quantos cavalos tiraram, né, do motor desse. Mas com certeza tem potencial aí, mas de fato faltou uma versão manual. Agora, você acha que vale os 100 mil reais que custa esse carro? Ele custa, vamos dizer, uns 20 mil reais a mais do que a versão Highline do Polo. Só que ele tem bastante coisa diferente. E a gente tem que ser justo com isso, porque ele tem bastante coisa diferente. Se for comparar entre as versões do Polo, talvez compense, né? Agora, se você for analisar o que tem nessa faixa de preço que o mercado oferece, aí você tem bastante opção, né? Porque, e assim, vamos falar que, não vou nem falar de usado, né? Vou falar de zero. Tem muita opção aqui. O que você acha que seria um carro que você teria, assim, nessa faixa? Dos 100 mil. Eu acho que a compra mais racional entre o Polo GTS Zero é um Golf GTI usado, um XK7, né? Se a gente entrar para esse mercado. E é muito mais caro, né? Mas... Que originalmente era muito mais caro. Agora, cara, vou te falar que eu nem sei, cara. 3 Passat Pointer usado. Dependendo do Passat Pointer. Dependendo é só um, né? Dependendo, não dá, com 100 pau você não compra nenhum, né? Não, é legal. Não é o caso do meu, mas... O caso do Luciano, você der 5 mais uma caixa de Heineken pra ele já vende. Não. Se tiver gelado, a gente compra. Aí dá pra pensar. Não, Passatão lá. Vai ficar lá, cara. Mas é isso. A gente vai continuar curtindo daqui. Obrigado aí, Lu, pelas boas histórias e valeu pela galera que acompanhou. Grande abraço a todos. Tchau!